Galera, beleza? Aqui é Lucas Bax e você está no canal Bax Garage Estética Automotiva. E hoje vou mostrar pra vocês como fazer uma pintura candy, né, nessa moto CB300. Nesse caso aqui, como a tinta da moto, por ser a segunda vez que a gente está pintando ela inteira, temos pouca tinta. Eu usei uma base, tá? Um vermelho metálico, dei uma demão, certo? Para fazer o isolamento. E apliquei o laranja de base. Sim, galera, essa tinta é vermelha, tá? Mas a base é um laranja semelhante ao laranja da Hornet. Como vocês podem ver aqui, ele é um laranja bem perolizado, certo? As pérolas são bem graúdas, como vocês podem notar nas imagens. Aqui já temos a primeira demão aplicada na peça, como vocês podem notar. Serão duas demãos nessa tinta de base, certo? A primeira demão, como vocês podem ver, já cobriu completamente a peça. Todos os cantos e detalhezinhos, como vocês podem notar, estão todos com uma cobertura legal. Pois a marca, tanto do Duxone quanto a PPG, que são marcas utilizadas por nós, elas têm uma cobertura bem bacana, certo? Porém, o recomendado é sempre aplicar duas demãos para que a cobertura seja bem eficiente. E bom, galera, agora já passado duas demãos da base laranja, a gente entra com o verniz candy por cima para dar o efeito da pintura candy, certo? Com muito cuidado para não sobrepor as passadas, para que não fiquem manchas, certo? Então, na hora de fazer os cantos, tem que ter muito cuidado para não pegar o verniz ou tinta candy por cima da onde já pegou, porque senão fica o efeito que alguns chamam de efeito zebrado, que é quando fica uma mancha na pintura. Em todo tricô, em toda pintura candy, o risco desse efeito acontecer é grande, por isso o cuidado tem que ser bem grande na aplicação. E claro, respeitando o intervalo de verniz, porque a tinta candy, diferente dos tricôs normais, ele é um verniz pigmentado. Por isso a necessidade de respeitar muito o tempo de intervalo entre as aplicações. E como toda tinta de efeito, tem que ter muito cuidado para não escorrer e para não deixar faltando tinta. Se a pintura ficar um pouco cascuda, não tem problema, aquela leve casquinha de laranja, não tem problema nenhum. O que a pintura não pode ficar é manchada, galera. Isso poderia ser considerado um crime na pintura candy. Manchada, escorrida ou qualquer coisa que possa comprometer, porque você não pode fazer retoque numa peça dessa, apenas a pintura completa. Porque o retoque, na verdade, até possível porém o risco de manchar a peça é grande
devido a você estar trabalhando com 2 camadas de material ao invés de uma. E se você escorrer uma pintura dessa, você não vai conseguir tirar a mancha depois, porque aonde escorrer vai ficar grossa a camada de tinta. Você pode comprometer totalmente a qualidade do seu serviço. Bom, galera, agora tirar da segunda limão do quente. Essa é a cor da segunda base se tornar mais evidente um pouco, certo? Notem que ali está bem laranjado, ó. Esse laranja, porque o candy vai dando cobertura, gerando aquele efeito de profundidade. Beleza, que a gente conhece das tintas, né? Semelhante às bolinhas de pinheirinho de Natal. Bom, galera, agora finalizada a segunda demão, notem que a cor da moto já se tornou bem notável, certo? O efeito, vocês podem ver que é surpreendente, certo? E como eu disse anteriormente, não tem problema se a pintura ficar com uma textura mais casca de laranja, certo? Porque a pintura candy você tem que dar uma proteção para ela. Ah, Lucas, mas ela não é verniz? É. Porém, como o que acontece com a tinta PU é o que vai acontecer com a tinta candy: desbotamento, perca de brilho, pelo fato de ter um pouco de pigmento na resina ou no verniz, na tinta, enfim. Esse pigmento ali exposto, porque como ele está na resina de proteção, ele fica exposto a todas as intempéries, seja água, sol, chuva, ácidos, o que cair na pintura vai afetar o pigmento. Que é o problema do PU, da tinta PU é esse, né? Então o candy ele é um verniz pigmentado de uma forma que ele não fique igual uma tinta PU, porque a tinta PU ela dá cobertura. O candy você vai passar aqui, se você passar 5 demãos, você vai conseguir enxergar a pérola da tinta laranja que está por baixo, porque essa tinta que eu passei por cima, esse candy, ela não possui pérolas nem nada, ela é uma tinta translúcida sem pérola nenhuma, ela é como se fosse os famosos vernizes vitrais, que muita gente ainda utiliza para fazer pintura. Funciona, dá efeito, mas não é a verdadeira pintura candy. Sem falar que pode ter alguns problemas ali por causa do material do verniz vitral. Eu não recomendo, mas tem gente que faz e fica bonito. Agora, quanto à durabilidade, eu não posso falar isso para vocês, beleza? E claro, como a tinta candy ela tem esse probleminha de exposição, ela não pode ficar exposta, né? Então você vai ter que aplicar uma proteção por sobre ela. Ah, Lucas, mas como eu faço a aplicação? Eu aplico logo em seguida? Não recomendo. Porque como nessa moto aqui em questão eu vou aplicar 3 demãos da tinta candy, se eu pegar e passar um verniz por cima, transparente, verniz normal, eu vou ter que passar 2 ou 3 demãos para dar proteção. Portanto, eu vou ter 6 demãos de verniz. Então isso pode causar vários problemas. Futuras rachaduras, murchamento,
pode causar o famoso fervimento ou poros no verniz, que são várias bolinhas geralmente brancas que aparecem em toda a superfície como se fosse uma espécie de espuma. Então é bom evitar porque esses problemas são muito comuns. E se você escorrer o verniz que você está passando sobre o candy, a chance dele puxar o candy e escorrer a tinta candy que está por baixo é grande. Porque quando você escorre uma demão do verniz, geralmente ela puxa a demão de baixo. Então a chance de escorrer a pintura é grande. Então, como eu disse, evitem escorrer o candy, tá? Nem que ele fique com uma textura feia. Porém, você vai fazer o que? Daqui uns 3, 4 dias, dependendo da temperatura que você tiver na sua região, você vai fazer um lixamento completo, seja com uma lixa 1200, uma 1500, ou você pode usar a pasta abrasiva, não tem problema algum. Eu recomendo usar lixa porque você já consegue corrigir um pouco dessa textura e lixar algumas sujeirinhas que tem na peça. A pasta abrasiva você não consegue fazer isso. Porém, se você está pintando numa cabine de pintura super limpa e tudo mais, que não cai nenhuma sujeirinha, não tem problema. Abrasiva ali e já era. E após isso, aplica o verniz, quantas demãos você julgar necessário. Eu geralmente aplico 3, em alguns casos específicos é aplicado 4 ou 5 demãos, mas isso varia de caso a caso. No caso dessa moto, a gente vai usar o verniz D800 e vamos aplicar 3 demãos de verniz, e isso eu vou mostrar para vocês daqui uns dias. Agora vamos para a terceira demão da tinta quente. Bom, galera, e só por curiosidade, a gente fez um comparativo aqui, ó. Candy 2 demãos e a direita candy com 3 demãos. Não sei se na filmagem, como a gente está aqui com luzes de LED e tudo mais, vai ser possível notar a diferença. Mas essas chapinhas a gente fez para fazer um comparativo entre as demãos e como referência também para a pintura da moto, certo? E agora, após fazer a pintura, a gente vem aqui e compara as chapinhas com a peça para saber se ficou igual, certo? Porque eu não posso comparar com uma peça dessa moto em questão, porque nela ainda a gente vai fazer uma personalização na pintura, na qual a gente vai aplicar pérolas no verniz da moto, certo? A medida de pérolas já foi anotada, certo? E a gente tem certinho ali o peso proporcional para fazer a aplicação das pérolas depois, para que não fique diferença de cor, porque a pérola ela vai tirar um pouco essa tonalidade vermelho tão vivo que tem nessa peça. Ela vai dar uma leve avioletada na cor, certo? Ela vai ficar um pouco mais puxando pro azul, certo? Pouca coisa, porém sem perder a beleza dessa moto, que vai ficar incrível. Fim dessa semana farei a aplicação do verniz e mostrarei para vocês.